Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a amada igreja. Quero convidá-los nessa manhã de domingo a abrirmos a palavra de Deus e nós vamos meditar no tema o que fazer diante da tragédia. O que fazer diante da tragédia. Jó, capítulo 42, de 1 a 6, assim diz a palavra do nosso Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a tua santa palavra. O livro de Jó pode ser dividido em 3 partes. A primeira, que nós chamamos de prólogo, é a primeira parte de um livro e que geralmente é formado por um diálogo. Neste caso aqui, o diálogo é entre Deus e Satanás. O prólogo de Jó vai do capítulo 1 até o capítulo 2. A segunda parte do livro de Jó é comumente chamada de diálogo, que vai do capítulo 3 até o capítulo 42, do verso 6. E esse capítulo consiste em 3 debates entre Jó e os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, e também o diálogo entre Deus e Jó. Essa é a segunda parte do livro de Jó. A terceira parte nós chamamos de epílogo, que vai do capítulo 42, do verso 7 ao verso 17, que é, na verdade, o desfecho do livro, o final do livro. No prólogo, que é do capítulo 1 e o capítulo 2, o livro vai nos apresentar quem é Jó. E você pode ir aí com a tua Bíblia aberta no livro de Jó, acompanhar a descrição que a Bíblia nos faz de Jó. Primeiro, a Bíblia nos fala, o texto nos fala a respeito do caráter de Jó na perspectiva de Deus. O capítulo 1, o verso 1, o verso 5 e também o verso 8. Diz aí na palavra de Deus que Jó, segundo a perspectiva divina, segundo aquilo que Deus enxergava de Jó, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Nesse primeiro momento você pode perceber claramente que Deus conhecia quem era Jó. Deus sabe quem é Jó. E talvez aqui seja a primeira grande lição deste livro para a vida da igreja. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos nós. Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sonhos, e Deus conhece também os nossos desejos. Ainda a respeito da figura do personagem Jó, a Bíblia também, esse livro vai nos mostrar a constituição da sua família, que também se encontra no capítulo 1, o verso 2 e também o verso 4 nos traz algumas informações sobre a família de Jó. Primeiro, a família era composta pela esposa, ele tinha 7 filhos, homens, e 7 filhas. E também nos diz o texto que eles gostavam de festejar, gostavam de beber, de celebrar. Ainda a respeito de Jó, no capítulo 1, no verso 3, vai nos informar a respeito dos bens materiais e dos servos que Jó tinha. Então o texto diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, ou seja, 1.000 cabeças de boi. Tinha 500 jumentas. E diz ainda o texto que grande número de servos, grande número de pessoas o servia, e ainda nos informa que ele era o maior de todo o Oriente. Logo após essas informações, começa um diálogo entre Deus e Satanás, que nós vamos ver lá no verso 6 até o verso 12, e depois do capítulo 2, o verso 1 até o verso 5.
A primeira coisa que nos chama a atenção do texto, o texto diz que Deus conversa com Satanás. Vamos abrir a palavra para nos ajudar nessa informação. No capítulo 1, diz aí o texto a partir do verso 6 do capítulo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Deus, então, no verso 8 do capítulo 1, ele vai enaltecer o caráter de Jó. E diz o texto da palavra de Deus que Deus fala que ele é um homem íntegro, um homem reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Agora preste atenção no verso 9 até o verso 11, a resposta de Deus para Jó. Deus está dizendo: Jó, Satanás, você conhece o meu filho, o meu servo Jó, como ele é um homem temente, como ele é um homem que me ama, que ele se desvia do mal, que ele tem um temor no seu coração. Satanás então vai dizer a Deus que Jó só é temente a ele, porque não lhe falta nada, porque ele tem bens, porque ele tem riqueza, porque os seus filhos vão bem, a sua família vai bem, porque ele tem saúde. Então Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó e toque também sua família. Está registrado no capítulo 1, no verso 12. Então nós vamos ver agora como é que Satanás vai agir diante da autorização que ele recebe da parte de Deus. Satanás então vai destruir os bens materiais de Jó, está lá no verso 13 até o verso 17. E Satanás também destrói as filhas e os filhos de Jó, está lá no verso 18. Então acontece um desastre na vida de Jó. Aquele homem temente a Deus, aquele homem que se desvia do mal, aquele homem que tem o temor de Deus em seu coração, aquele homem que, pela permissão de Deus, é tragada a sua família, destruída os seus bens materiais. Aquele homem, lá no capítulo 1, no verso 20, o verso 22, diante de tão grande desastre, de tão grande dor, de tão grande sofrimento, ele diz, ao ouvir isso, ao ouvir o que havia acontecido com a sua família, com os seus bens e com tudo que o cercava, levantou-se Jó, rasgou o manto e raspou a sua cabeça. Então ele prostrou-se no chão em adoração e ele disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Essa foi a reação de Jó diante das notícias tão desastrosas. Os arautos do mal, os arautos das péssimas notícias chegaram diante de Jó com aquilo tudo que havia acontecido. Olha, os seus bens foram destruídos, queimados, destroçados, o seu rebanho foi destruído e os seus filhos e filhas morreram. Jó rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, ele se dobra no chão, mas ele adora a Deus. Ele não culpa a Deus pelos desastres, pelos acontecimentos. E mais uma vez, Deus então, no capítulo 2, no verso 3, ele enaltece o caráter de Jó. Assim diz a palavra de Deus, no capítulo 2, no verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir na causa. Ele diz: olha, ainda que você tenha destruído todos os bens e a sua própria família, seus próprios filhos tenham morrido, Jó não pecou. Ele continuou sendo um homem íntegro e temente ao Senhor. Então Satanás pede a Deus a permissão para tocar no corpo de Jó. Ele diz: pele por pele, então verás que ele te negará. Então Deus permite que Satanás também toque no corpo de Jó. E diz a palavra de Deus, lá no capítulo 2, versos 7 a 8, que saiu, pois, Satanás
da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, úlceras, da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. A última parte desse prólogo, desse início do livro de Jó, é o diálogo de Jó e a sua esposa. Veja o que diz a palavra de Deus lá no livro de Jó, no capítulo 2, verso 9 e 10. Então, diante de tudo isso, então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ela pergunta a Jó. Ela diz: amaldiçoe a Deus e morra. Então Jó responde àquela mulher: você fala como uma louca, como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Este prólogo termina com a chegada dos 3 amigos de Jó, registrado no capítulo 2, do verso 11 até o verso 13. Elifaz de Temá, Bildade de Suá e Zofá de Naamate. Eles souberam de todos os males que havia atingido o seu amigo. Saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e para consolá-lo. Quando eles viram Jó à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram como era grande o seu sofrimento. Muito bem. Nós então passamos para a segunda parte do livro de Jó, que é chamado de diálogo, que vai do capítulo 3 até o capítulo 42, do verso 6, em que Jó vai debater com os seus 3 amigos. E por último, o diálogo de Jó com Deus. Então Jó está sentado no chão, prostrado, cheio de úlceras, cheio de feridas sobre o corpo. Ele está com um caco de telha, ele coça as suas feridas, e Jó então vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. É exatamente isso que Jó faz aí no começo do capítulo 3, do verso 1 até o verso 26 do capítulo 3. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele deseja que aquele dia nunca pudesse ter existido. E a partir então do capítulo 3, os amigos de Jó começam a falar, e Jó também responde aos seus amigos. Agora, perceba o que os amigos de Jó vão fazer. Os amigos de Jó vão acusá-lo. Eles vão dizer algumas coisas. A visão teológica dos amigos de Jó é uma visão equivocada. Para os amigos de Jó, o sofrimento acometido, os desastres acometidos, tudo que aconteceu na vida de Jó, era porque Jó estava em pecado. Havia algo de errado na vida de Jó, e por isso ele recebe como paga por isso a dor e o sofrimento. Então o que eles fazem diante de tudo que aconteceu e da dor e do sofrimento dos seus amigos é acusá-lo. Então eles vão dizer que Jó não era convertido. Eles vão dizer que Jó é um pecador com coração endurecido. Eles vão dizer que Jó se rebela contra Deus. Eles vão dizer que Jó é hipócrita. Eles vão dizer que Jó é adúltero, que Jó é ladrão. Eles dizem que Jó é um explorador de pobres. Eles vão dizer que Jó é insensível à necessidade dos aflitos. E eles vão dizer que Jó é louco. E diante de todas essas acusações, é claro que nesse diálogo travado entre Jó e seus amigos, Jó se defende diante das acusações. Em todo o tempo e todo esse período, Jó também fala com Deus. Jó fala com Deus a respeito da sua dor, a respeito do seu sofrimento. E 16 vezes Jó pergunta: por quê? Ele pergunta: por que, Deus, eu estou sofrendo? Por que eu perdi os meus filhos? Por que Deus não responde às minhas orações? Por que eu perdi os meus bens? Por que o meu casamento acabou? Por que os meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Jó está cheio de queixas e de perguntas diante de Deus. Jó, na verdade, levantou 34 queixas contra Deus.
Cada um daqueles personagens, se você olhar para o texto, eles tinham uma percepção, eles tinham um olhar para o sofrimento pelo qual Jó estava passando. Cada um tinha uma maneira de olhar aquele sofrimento. Por exemplo, Satanás diz, olha, ele só te serve, ó Deus, porque ele tem interesse pelo Senhor. Se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele não te servirá mais. A mulher de Jó, ela revolta-se contra Deus e ela diz para Jó, abandono. Ela pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Os amigos, eles acusam Jó o tempo inteiro. E até o próprio Jó acha que as suas aflições foram impostas por Deus. Do capítulo 38, capítulo 39, o capítulo 40, o capítulo 41, Deus então vai responder a Jó, lhe fazendo algumas perguntas. Deus, no meio do redemoinho, responde a Jó. Quem é esse que obscurece o seu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites da sua dimensão? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Jó, capítulo 38, verso 2 ou 6. O que Jó está dizendo, o que Deus está dizendo, aliás, para Jó é: aonde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Aonde você estava quando eu coloquei os limites na água do mar? Quem é você, Jó, para questionar os desígnios de Deus? Quem é você, Jó, para questionar os decretos eternos e gloriosos de Deus? Deus diz a Jó: aquele que contende com Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Jó então responde a Deus diante de tudo isso. Ele diz: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, porque eu falei uma vez, mas não tenho resposta, sim 2 vezes, mas não direi mais nada. Essa é a resposta de Jó diante da grandeza de Deus. Jó no capítulo 40, o verso 4 e o verso 5. No meio de um redemoinho, Deus responde a Jó: prepara-se como simples homem que é, e eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Não, absolutamente não. O que Deus mostrou para Jó é que ele é soberano e poderoso, que ele é um Deus cheio de glória. Jó reconhece a sua incapacidade, Jó reconhece as suas limitações diante da dor, do sofrimento, diante de todos esses acontecimentos. Jó se recolhe a sua finitude, a sua pequenez, e Jó então vai reconhecer os desígnios de Deus, e Jó vai reconhecer a grandeza de Deus. A única coisa que Jó pode fazer é reconhecer que Deus é soberano e Senhor. É isso que ele diz: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ó Deus, realmente há sofrimento, angústia, dor. Eu perdi os meus bens, eu perdi os meus filhos, eu falei de coisas, eu não compreendi o que estava dizendo, mas agora eu sei, ó Deus, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó vai reconhecer a sua incapacidade de entender os dilemas da vida. Ele diz: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas que
tão maravilhosas e que eu não poderia saber. Senhor, eu falei de coisas sem compreender. Eu falei de coisas sem entender. Eu não consigo discernir esse momento da minha história e da minha vida. Eu falei do que eu não conheço e do que eu não posso discernir. Jó reconhece a necessidade de pedir perdão a Deus, por questionar a Deus. Ele diz, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Oh Deus, eu me arrependo dos questionamentos, das perguntas, das inquietações da minha alma. Eu pequei contra ti, Senhor Deus, diante dos dilemas, diante da dor, diante do sofrimento. Jó reconhece que após passar por tudo isso, quem é Deus verdadeiramente. Depois de passar pelas lutas, pelos sofrimentos, depois de travar os diálogos com seus amigos, depois de questionar a Deus, de fazer perguntas a Deus, de ouvir as respostas de Deus, as perguntas, quem é tu, Jó, diante da grandeza de Deus? Depois de todas essas coisas, de passar por tudo isso, Jó diz, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Eu já ouvi falar sobre ti, ó Deus. Ouvi muitas coisas sobre ti, mas depois de passar por todo esse sofrimento, agora eu sei quem tu és. E aí nós chegamos então à terceira parte do livro de Jó, que é o epílogo, que vai do capítulo 42, do verso 7 até o verso 17, que é o final do livro, o desfecho do livro. E o desfecho do livro é que, depois de Jó se dobrar diante de Deus, de reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o senhorio de Deus, apesar de todo o seu sofrimento, da dor física, da dor espiritual, do sofrimento e angústia da tua alma, apesar das lágrimas sendo derramadas, da dor que ele sentia no corpo, ele diz, agora eu te conheço, Deus, sei quem tu és, eu me arrependo, ó Deus, dos questionamentos que fiz. A palavra de Deus diz que depois de tudo isso, o desfecho desse livro é que Deus restaura a vida de Jó em todas as áreas que foram atingidas. Primeiro, Deus restaura os bens de Jó. E se você olhar a partir no capítulo 42, a partir do verso 7, você vai perceber isso. Deus dá em dobro o que Jó tinha. Deus restaura a saúde de Jó. A Bíblia diz no verso 16 que Jó viveu mais 140 anos. Esses foram os anos de vida. Que Deus restaurou o casamento de Jó. Que Deus restaurou os filhos de Jó. Deus deu novamente filhos e filhas. Que Deus restaurou os amigos de Jó. Por intervenção de Jó, pela súplica de Jó. Deus derramou graça sobre a vida dos seus amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida? O que é que nós podemos aplicar na nossa realidade? Quando nós olhamos, ó Deus, meus irmãos, para este livro tão rico em informações, tão repleto da grandeza e da glória de Deus, e que também nos revela a nossa humanidade, quanto somos frágeis e vulneráveis à dor e ao sofrimento. Quais são as lições que podemos tirar para nós e aplicarmos à nossa realidade? A primeira lição é que quando nós não podemos entender o que Deus está fazendo, devemos aquietar e saber que Ele está no controle. Presta atenção nisso, queridos. Quando não pudermos entender o que Deus está fazendo, nós devemos aquietar e saber que Ele está no controle. Por que está acontecendo essa pandemia? Porque a dor chegou na minha casa? Porque a morte chegou? Porque chegou a angústia? Porque chegou a enfermidade? Se eu não encontro respostas, se eu não consigo entender o momento que eu estou vivendo, eu me aquieto, eu sossego o meu coração, eu descanso em Deus, sabendo que Ele é Senhor e que tudo está no controle do Eterno. Segundo lugar, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Jó, a vida de Jó virou de cabeça para baixo, virou um caos. As coisas saíram do seu controle.
o começo do livro, o capítulo 1, o capítulo 2 era de um homem que tinha tudo em suas mãos, tinha um controle sobre as coisas, mas de repente tudo foge do teu controle. Não é assim que muitas vezes acontece na nossa vida? A enfermidade bate à nossa porta, o luto chega na nossa casa, as aflições estão no meio de nós. Uma coisa é certa, queridos, e é aquilo que Jó aprendeu: eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos estão vendo quem Deus é de fato. Descanse no Senhor, aquieta o teu coração. Terceiro lugar, que por mais terrível que seja o que estamos passando, Deus é poderoso para agir, queridos. Jó diz no capítulo 42, no verso 2, ele diz: bem sei que tudo podes. Deus agiu na vida de Jó, restaurou a sua casa, o seu casamento, a sua família, os seus bens, restaurou os seus amigos. Deus, eu sei que tudo podes. Nós olhamos, irmãos, e o caos está instaurado. Mas não perca a perspectiva de que o nosso Deus é poderoso para agir. Bem sei que tudo pode, Senhor Deus. A quarta lição é que nós aprendemos como nós somos finitos. E como nós não temos o pleno conhecimento, nós precisamos entender que os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Meus irmãos, nós somos pequenos demais, minhas irmãs. Nós somos finitos demais. O nosso conhecimento é limitado. Muitas vezes falamos do que nem sabemos, mas falamos. Então, o que devemos fazer, queridos, é entender que Deus tem os teus planos e os seus desígnios, nenhum deles podem ser frustrados. Jó capítulo 42, no verso 2 diz: e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Os planos de Deus estão se realizando na história. O Senhor da história está agindo, queridos. Em quinto lugar, nós somos pequenos e finitos demais, queridos, inclusive no conhecimento a respeito de Deus. Às vezes achamos que conhecemos a Deus e vamos perceber então que o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento superficial. É isso que diz o verso 5 do capítulo 42 do livro de Jó: eu te conhecia só de ouvir. Meus irmãos, experiências com Deus, vivência com Deus, passar por lutas, adversidades, caminhar na dependência de Deus nos faz conhecer mais de perto ao Senhor. Oh, meu Deus, não permita que sejamos tão superficiais no conhecimento e no nosso relacionamento com o Senhor. Dê-nos a graça, Deus, de termos uma vida mais fervorosa, mais profunda, Senhor Deus, com o Senhor e de conhecimento do Senhor. Sexto lugar, precisamos ter um conhecimento mais profundo e pessoal de Deus e com Deus, como eu acabei de falar. Agora os meus olhos te veem, está lá no verso 5 do capítulo 42. Ter experiências com Deus, ter vida com Deus, caminhar com Deus, conhecer a palavra, se deleitar na palavra, se aprofundar na palavra, descansar nos dias maus, crer no Senhor ainda no meio da adversidade. É verdade, irmãos, que como homens limitados, mulheres limitadas, nós muitas vezes afligimos a nossa alma, a intranquilidade bate no nosso coração, mas é nessa manhã que nós estamos clamando a Deus: Senhor, aquieta a nossa alma, ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor Deus, mesmo em grandes lutas e adversidades, ó Deus, não permita, Senhor Deus, que nós venhamos a murmurar, Senhor Deus, a esquecer do Senhor e do Teu cuidado, ó Deus, mas aquieta o nosso coração na Tua presença. Em sétimo lugar, queridos, às vezes somos muito precipitados para falar. O capítulo 42, o verso 3 diz: na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Às vezes falamos do que não conhecemos, do que não sabemos, querido. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude a compreendermos a Tua palavra e a podermos
falar com propriedade a respeito do nosso Deus. Ainda mais uma lição para a nossa vida, que por mais terrível que seja o que estamos passando, queridos, Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Então, nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, da nossa soberba, queridos. E é isso que Jó disse: por isso me arrependo no pó e na cinza. Está aí no verso 6 do capítulo 42. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me perdoe quando eu murmurei, Deus, quando eu questionei, Senhor. Me perdoe, ó Deus, porque muitas vezes eu oscilei na minha fé, Senhor Deus. Porque muitas vezes eu desesperei, porque muitas vezes fiquei intranquilo, abatido, ó Deus. Porque muitas vezes eu também me enchi de uma autossuficiência, Deus. Porque muitas vezes achei que os meus planos traçados por mim mesmo poderiam dar certo, Deus. Me perdoa, Deus. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Que nesses dias difíceis, irmãos, que nesse tempo de muita dor e sofrimento, nós possamos aprender a descansar em Deus. Nós possamos aprender quem é o nosso Deus. O que fazemos diante da tragédia. A sossegar o nosso coração, a quietarmos na presença de Deus. E sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Bem sei que tudo podes, ó Deus, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ajuda-me, ó Deus, a conhecer o Senhor mais de perto. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, e que Deus nos ajude a passar por este momento de dor e de sofrimento. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, e que a paz de Cristo seja sobre você. Em nome de Jesus. Amém.